Sim. Sim? Então vamos lá. A gente está vivendo num tempo aí com a pandemia, né, que está reinando. Fala. Ah, tá bom. Já. Então vamos lá. Vamos deixar os microfones mudos aí para não trocar slide aqui desnecessariamente. Então nós estamos vivendo num tempo difícil e com essa pandemia, e aí começa aquele negócio de ir embora para as cidades do interior, né? É o plano de cada um de nós. Eu também gostaria de estar numa cidade, já estou numa cidade interior, mas gostaria de ir para uma menor, se possível uma chácara, né? Não sei se eu dou conta dela, mas seria o plano seria esse, de ir para uma cidade do interior. Bom, por falar, e aí Ellen White, nesse livro Eventos Finais, ela fala sobre as cidades, as nossas grandes cidades. No estudo passado, acho que foi a Alessandra quem fez, eu não assisti, mas a impressão foi ela, falou sobre sair das grandes cidades. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as cidades, como é que elas estão, o que está acontecendo, né? Então, vamos lá em Gênesis 4, versículo 17, fala sobre os primeiros construtores, a primeira cidade que foi construída. A gente não considera o Jardim do Éden como uma cidade tendo sido construída, né? Então, lá em Gênesis 4, versículo 17, acharam aí? E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Então, foi a primeira cidade que a Bíblia diz para nós aí que existiu, né? A primeira cidade construída foi Caim. Caim saiu da presença do Senhor por causa do pecado dele, porque Deus o repreendeu, né? E ele foi atrás das posses do mundo. E ele era considerado e continua sendo, né, o líder dos homens que adoram o Deus deste mundo, né? O líder dos homens que querem construções, luxo, dinheiro, carro, coisas desse tipo. Depois deles, essa foi a primeira cidade. Depois do dilúvio, os descendentes de Noé habitaram entre as montanhas, onde a arca repousou. Conforme foi crescendo o número de pessoas, né, também a apostasia logo fez com que eles se separassem. E os que desejavam esquecer-se de Deus resolveram separar-se dos adoradores de Deus. Então aqui começa a ser construída a segunda cidade, quando eles se separam. E aqui a gente tem um relato lá da construção de Babel, né? Esse povo que depois se separou, eles não pensaram em construir muitas casas, mas eles quiseram fazer um prédio onde coubesse todo mundo, e se o dilúvio chegasse novamente, eles estariam garantidos, né? Teriam um lugar onde eles pudessem ficar protegidos das águas, apesar que Deus deixou claro que não teria mais dilúvio. Ele deixou como sinal o arco-íris, dizendo que não haveria mais dilúvio, né? Só que com isso nós chegamos agora no nosso tempo, quer dizer, no nosso tempo, lá em Sodoma e Gomorra, né, foi outra cidade também que foi construída e foi destruída, né? E aqui diz o motivo: a sucessão de prazeres e divertimentos centralizava-se nas cidades. Continua sendo igual, né? O pessoal que mora na roça, que mora no campo, né? Chega de sexta-feira à noite, sábado, gosta de vir, principalmente os jovens, né? Gostam de vir para a cidade para ali curtir, né? Curtir a vida. E muitos pais que escolhem um lar na cidade para os filhos, pensando dar-lhes maiores vantagens, com o tempo eles são desapontados. Eles acabam sendo desapontados pelos resultados, né, dessas escolhas, pelo resultado das escolhas que eles fizeram. Porque quando vem para a cidade, acontece a mesma coisa que aconteceu com Ló. Ele escolheu o campo, só que tempo depois, já estava dentro da cidade. E acabou perdendo quase que a família inteirinha. Perdeu a esposa, perdeu os filhos, e a gente sabe o que aconteceu também com ele e as filhas dele, né? E os muitos feriados também é outro problema que ainda existe hoje. Eles animam a ociosidade.
A juventude é arrastada pela corrente popular. Então, muitos feriados, agora estão reclamando, né, que o prefeito de São Paulo e outros prefeitos estão fazendo isso, né, estão antecipando os feriados até do ano que vem. Até do ano que vem eles estão antecipando esses feriados, né? E a gente percebe que o pessoal, em vez de ficar como é que chama? Em vez de ficarem em casa, em vez de eles ficarem em casa, eles estão querendo ir para a praia. E lá nas praias a gente já sabe que já tem proibições, né? Só um minutinho aqui. Pronto, vamos lá. Nas praias a gente sabe que tem proibições. O pessoal pode ir lá andar, pode caminhar. Meu filho e a família dele estão lá em São Sebastião. Não podem tomar banho de mar, né? Não pode ficar ali tomando sol ali na beira da praia, né? Por causa de possíveis o pessoal chegar e já montar barraca ali do lado e tal. Mas caminhar na. Oi. Boa noite, desculpa aí, é que tava dando problema no Face. Não, tudo bem. Então é bom que você falou aí que já fica para o Daniel saber que está dando problema no Face. Bom, e eles podem ir lá fazer caminhada, ele tem pedalado, né? Sempre que possível, ou ele pedala, ou ele vai correr na praia, ou vai com a família caminhar na praia. Agora você ir com cadeirinha, guarda-sol, já não pode mais. Então as cidades do nosso tempo estão se tornando depressa como Sodoma e Gomorra. A gente vê que um dos motivos, por exemplo, até da pandemia aí, é que o pessoal está indo para as baladas à noite. A polícia está tendo que fechar os ambientes onde o pessoal está se reunindo. Outro dia estava vendo uma casa que tinha mais de 400 pessoas reunidas lá, sem máscara, fumando, bebendo, com som na última altura. Imagina se isso não é um ambiente propício, né, para o vírus aí se alastrar. E ela diz o seguinte também, Ellen White diz assim: foi-me revelado que as cidades se encherão de confusão, violência e crime, e que essas coisas aumentarão até o fim da história da Terra. A gente está presenciando tudo isso. Confusão nós estamos vivendo. Ninguém entra num acordo sobre o que seria melhor, né, no meio dessa pandemia, o que nós poderíamos ou deveríamos estar fazendo no meio da pandemia. E a violência, crime, a gente está vendo o povo se rebelando por causa do comércio fechado, eles não têm o ganha-pão deles, mas está difícil, até para as autoridades, também não. A gente nunca sabe qual a intenção real deles, né? Se é ajudar ou se é atrapalhar. Mas, de qualquer forma, eles estão tentando fazer alguma coisa, mas está difícil. Então, com isso, a violência começa a crescer de novo, né? E o crime, eu fico impressionado. Aí eu faço parte de um grupo da vizinhança solidária, e vira e mexe, começam a postar assaltos, o pessoal está roubando lixeira essas lixeiras de pôr na calçada, né? Estão levando embora, estão roubando essas tampas de bueiro, né? Que são de ferro, pesadas, estão levando embora. A coisa está feia. O povo está se virando da forma que deveria se virar, né? Ellen White também alerta com relação aos juízos que sobrevêm às cidades. Às vezes a gente vai para as cidades, acha que está garantido. Outro dia, não sei, não lembro com quem, estava conversando aí. O pessoal, eu vou para a praia, não sei o quê. Fala, vamos, quando você começa a ler as previsões para o futuro, as cidades à beira-mar, né, elas vão ficar submersas. Ou vai acontecendo aí o aquecimento das calotas polares, o mar vai subindo e vai invadir muitas cidades, muitas delas vão sumir, né? E ela alerta aqui que terríveis abalos sobrevirão à terra e os suntuosos palácios erigidos à custa de enormes despesas, o pessoal investe, é tipo o Titanic, né? Faz um negócio, não, isso aqui é a prova, nunca vai afundar, né? Na primeira viagem afundou. Eles certamente se transformarão em montões de ruínas. A gente sabe que quando Deus vier acertar as contas com o ser humano, não tem nada que vai resistir ao poder de Deus, nem como é que chama aí, esses lugares que o pessoal constrói para baixo da terra, subterrâneos, aí achando que vão escapar, né? Tudo blindado, à prova de bala, mas não à prova de Deus, né? Bunker. Hã? Como é que é? Bunker. Bunker, não? Bunker, é. É, exatamente, obrigado, Ivanete.
Quando é retirada a mão de Deus que restringe o destruidor, quando é retirada a mão de Deus que restringe, o destruidor começa a sua obra. Então ocorrerão as maiores calamidades na cidade. O pessoal pergunta, a pandemia já é um sinal do final do tempo? Eu acho que é uma prévia, é só para a gente ir pegando o jeito que vai ser daí para frente, né? Daí para pior, né? Então aqui diz que quando Deus retirar a mão, está restringindo os acontecimentos aí de piorarem, né, de a gente entrar na reta final da história, já estamos bem na beiradinha, né? Então ocorrerão as maiores calamidades em nossa cidade. Imagina, né? A gente está reclamando da pandemia, isso aí não é nada perto do que está para vir. Muitos constroem edifícios à prova de catástrofes, né? Eles acham que não, isso aqui, até a nossa igreja mesmo foi feita aí, acho que a prova de catástrofe, né? A igreja do Morumbi, porque eu falei para quebrar algumas coisas ali na plataforma, para fazer algumas alterações, aí precisou alugar aquelas motocicletinhas lá, lambretinha, né, que o pessoal chama, para quebrar tudo, porque é concreto puro, né? Mas olha assim, o Senhor me informou, ele não é aqui dizendo, né, que não obstante a extraordinária firmeza e o dispendioso aparato, esses edifícios terão o mesmo fim que o Templo de Jerusalém. Da mesma forma que o Templo de Jerusalém não ficou pedra sobre pedra, né? A gente vê algumas partes aí, os muros, alguma coisa assim, não vai sobrar nada, tudo vai ser destruído. E ela menciona algumas cidades, ela não especifica o que vai acontecer, mas Nova York, Chicago, Los Angeles, ela falou de algumas cidades dos Estados Unidos que passariam por incêndios, por terremotos, né? A gente teve aí recentemente, acho que foi na Califórnia, que teve um incêndio aí que demorou alguns meses para conseguirem, um mês, 2 meses, sei lá, para conseguirem apagar. Mas tudo isso, todas essas grandes cidades, tudo isso vai ser destruído. Não vai sobrar nada, né? Isso não é terrorismo, a gente está falando aqui só a realidade do que vai acontecer. Nós temos que estar preparados. Às vezes a gente reclama das coisas não estarem bem, a gente está passando por uma série de dificuldades, mas maiores dificuldades virão. Por isso a gente tem que estar muito apegado a Deus. Outra coisa, não devemos aplicar recursos na construção de edifícios dispendiosos na cidade. Esse recado aqui era mais para as obras, né? Os colégios, hospitais, associações. Então, para não gastarem muito dinheiro, tudo vai ser destruído, né? Uma vez eu fiz uma pregação numa igreja, estava falando sobre os sinais do final dos tempos. Eu falei, gente, a gente fica tão, por causa das igrejas, né, nossas igrejas, não sei o que, a gente acha que quando for começar a perseguição e Cristo as pragas começarem a cair, as nossas igrejas vão ficar em pé firme ali. Não, vão ser destruídas juntas, vai ficar pedra sobre pedra. Se o templo de Jerusalém não ficou, por que a nossa igreja prédio físico, né? Por que ele vai ficar, né? Algumas coisas para a gente refletir um pouquinho, né? Tem outras cidades iníquas. Por exemplo, lá em Sofonias, vamos olhar Sofonias, capítulo 1, versículos 12 a 14. Sofonias é um daqueles livrinhos que gosta de se esconder, hein? Sofonias, capítulo 1, versículos 12 a 14. Achei. Sofonias 1, ele está depois de Abacuque, antes de Ageu, está ali pertinho de Zacarias, Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias. É o quarto do fim do Velho Testamento para trás. No versículos 12 ao 14, no capítulo 1, diz assim, naquele tempo, a minha Bíblia, né? Diz assim, naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra de vincas e gostam de uma bebida forte, né? E dizem no seu coração, o Senhor não faz bem e também não faz mal. Quer dizer, o Senhor está totalmente alheio a tudo que está acontecendo aqui embaixo. Por isso, serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas. E edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhe beberão vinho. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Então, esse acontecimento, a destruição de Jerusalém, é uma amostra para a gente
do que vai acontecer no final. Nós não vamos para o cativeiro, né? A diferença é que os que não morreram foram para o cativeiro. Somente aqueles que obedeceram à orientação do Senhor, ele diz que quando desse aquele sinal, né, que os romanos teriam cercado a cidade, e quando eles se retirassem, era para eles saírem das grandes cidades e irem para o sentido oposto. Foge, some daí que vai ser tudo destruído. Aqueles que ouviram, entenderam e fugiram na hora certa, conforme o sinal que Cristo deixou, esses conseguiram escapar. Mas aqueles outros que juntaram o exército, correram atrás dos romanos, vamos pegar eles agora, eles estão com medo da gente, né? Foram todos destruídos. A cidade e os que não foram mortos foram levados para o cativeiro. Então, a destruição de Jerusalém, ela pode servir assim como um parâmetro para a gente saber o que Deus vai fazer. Né? Sodoma e Gomorra seria outro também. Né? Então, a gente tem que estar atento a essas coisas e entender que vai chegar um momento em que nós temos que sair das grandes cidades. Alguém me mandou um vídeo aqui falando, são adventistas, mas são adventistas dissidentes, né? E eles pregam que tem que sair imediatamente das grandes cidades, tem que ir para o campo. Só que nós vamos para o campo fazer o quê? Muitos de nós aqui nunca pegou numa caneta, numa enxada, numa pá, nesses instrumentos. Como é que a gente vai para o campo? Vai fazer o quê? Eu já tive uma chácara pequena quando morava em Uberlândia, e cavoquei lá, consegui cavar, plantar milho, plantei mandioca, aí viu? Deu milho, deu mandioca, quer dizer, pelo menos esses dois eu garanto. Agora, as outras árvores frutíferas que eu plantei lá, nenhuma delas deu nada. Né? As únicas coisas que deu foi milho e mandioca, que eu acho que dá em qualquer lugar. Né? Só cavar, fazer uma cova pequena, jogar alguns grãozinhos de milho lá, ou cortar aquela rama da mandioca em pedaços, né, nos nozinhos dela, colocar lá dentro. Daí, em pouco tempo, 2, 3 meses, você já está começando a ver o resultado daquilo. Mas vai chegar o momento certo, e Ellen White vai dizer para a gente aqui, mais para frente, ela vai dizer quando é esse momento certo que a gente vai ter que sair mesmo. Né? Com relação aos sindicatos nas cidades, os ímpios estão sendo atados em feixes, conglomerados comerciais, aliás, conglomerados comerciais, sindicatos e em confederação. Não devemos ter nada que ver com essas organizações. Deus é o nosso soberano e ele nos convida a sair e separar-nos do mundo. A gente não pode se unir a esses sindicatos, a essas confederações. Pode ser pressionado, né? Eu, pelo menos, durante muito tempo, eu tive que pagar sindicatos, nunca tive nenhum benefício. A única coisa é que quando chegava a época de aumento, eles iam lá fazer greve. Assim, resultados, eu acho que a impressão que eu sempre tive, né, era de que eles combinavam antes lá com os patrões, quanto que nós vamos negociar em 3% de aumento. Tá bom, então nós vamos pedir 30% de aumento e a gente vai brigando, quando chegar nos 3, eles vão ficar felizes. Deve ser esse tipo de coisa. Então, nós não devemos nos associar aos sindicatos, né? Deus está chamando a gente, olha, está lá em 2 Coríntios 6,17. Olha o que Paulo nos diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, que a gente pode realmente também enquadrar nesse 2 Coríntios 6,17. Que a gente pode usar também para esse fato de ter que não ficar associados ou junto com sindicatos. Aqui na minha Bíblia diz assim, por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Então, a orientação de Deus é para a gente não se misturar, não participar dessas coisas. Não é de bom arbítrio, de bom senso, a gente se filiar a sindicatos, a gente se filiar a outras organizações semelhantes, né? Nós temos que nos afastar disso. Um outro item importante para nós, com relação ainda aos sindicatos, é que eles serão uma fonte de perturbação para os adventistas. Os sindicatos serão dos instrumentos que trarão sobre a terra, olha só, vai marcando isso aqui na mente, né?
Os sindicatos serão dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o princípio do mundo. A gente viu aí esses movimentos sem terra, esses sindicatos comandando os caminhoneiros, para fechar a estrada. Vocês percebem que o sindicato consegue fazer tudo parar, de repente? Para, os caminhões não transportam mais nada, você não recebe alimento, você não tem... você quer ir para algum lugar, o trânsito está travado, fecha um caminho, né? Tudo os sindicatos se mobilizam. Eu sei que eles têm que fazer alguma coisa, né, para que sejam ouvidos, mas esse fazer alguma coisa, eles acabam prejudicando quase que a população toda, né? Eles deviam fazer greve na porta do prefeito, do governador, do presidente, de com quem eles querem falar. Aí, talvez consigam, né? Outra coisa também, alguns homens combinarão segurar todos os meios que se possa obter em certos ramos de negócio. Como é que chama isso? Holding, não é holding? Quando eles começam a se combinam entre as empresas como vai ser, né? Olha, vamos negociar o preço. Esqueci a palavra aqui que é aplicado nessa situação, né? Mas, de qualquer forma, eles vão fazer as coisas de tal jeito que formar-se-ão sindicatos e os que se recusam a se unir a eles serão homens marcados, serão perseguidos. Não poderão vender, por exemplo, seus produtos no comércio. Não chegar a falar assim, você pertence a qual sindicato? Não, a nenhum. Então, essa loja aqui não pode comprar os seus produtos, né? Você vai ter que se virar. E você planta, você comercializa, você fabrica alguma coisa e as portas vão se fechar. Os sindicatos, pelo que ela diz aqui, os sindicatos vão estar por trás de tudo isso. Por isso que ela fala que, no final dos tempos, os sindicatos serão uma fonte de perturbação para os adventistas. Eu diria que para os cristãos no geral que querem levar a sério as coisas de Deus. Um outro item importante para a gente considerar, isso aqui eu já falei, né? Assim, por causa dessas uniões e confederações, logo será muito difícil nossas instituições levarem avante seu trabalho nas cidades. Logo vão ter que tirar. Ela sempre falou que as nossas escolas, os nossos hospitais, eles deveriam estar próximos da cidade e não nas cidades, né? Mas a gente pensa no prático. Então é mais fácil você estar na cidade, fica mais fácil a locomoção, mas a gente percebe que vai chegar o tempo em que vai ter que tirar das grandes cidades, se quiser continuar com as nossas instituições, vão ter que sair das grandes cidades. E ela dá a advertência dela: conservai-vos fora das cidades, não edifiqueis sanatórios ou hospitais, né, nas cidades. Não faço. Hoje, eu acho que quase todos os nossos hospitais estão nas cidades, mas a ideia é que eles estivessem em uma cidade menor, próxima das grandes cidades, né, de fácil locomoção, até pelo clima, né, pelo ar que você vai respirar, pelo o ambiente, nada de pessoal buzinando na rua ali em frente, né? Bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador dos sindicatos será muito opressivo. Olha só, hein? Bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador dos sindicatos, quer dizer, os sindicatos vão controlar tudo e vão ser muito opressivos. A gente já viu, já tem amostras aí, né? Principalmente aí no caso dos sem terras e alguns outros sindicatos que partem para a violência mesmo, né? Se for preciso, peguem armas. A gente tem que tomar muito cuidado, porque essas coisas vão acontecer aonde? Nas grandes cidades, né? Vão começar pelas grandes cidades. Agora, sair das cidades, por que não sair com tanta pressa, né? Aqui diz que as trevas espirituais que cobrem o mundo inteiro estão se intensificando nos apinhados centros populacionais. São Paulo, com seus, acho que 12 milhões de habitantes lá, aqui com 700 mil habitantes. Então, o mundo, as trevas espirituais estão reinando nessas regiões. É nas cidades das nações que os obreiros evangélicos encontram a maior impenitência e, ao mesmo tempo, a maior necessidade da pregação da palavra. É nessas cidades que os ganhadores de alma se deparam com algumas das maiores oportunidades. Apesar das trevas espirituais estarem crescendo cada vez mais, é o lugar, é onde, nas cidades grandes, é onde a gente consegue também oportunidades, pessoas interessadas. Já sai, aliás, um aviso para todo mundo, os livros novos já estão à disposição lá nos céus, né?
e é R$ 1 cada um. Tem muito livro lá. Já peguei os primeiros 50, já foram quase todos, aí distribuí aqui na casa em volta. Aqui, quer dizer, aqui em volta da minha casa, né, nessas casas aqui, só do nosso quarteirão, né? Vou comprar mais livro lá para poder distribuir mais casas por aqui. Mas está lá à disposição, seria interessante cada um da nossa igreja fosse até lá, comprasse os livros, eu vou distribuir meus vizinhos aqui, pelo menos esse quarteirão aqui, ó, tem 30 casas, vai lá e compra 30 livros, R$ 30, né? Você pode pagar em 2 vezes se não tiver tudo à vista, mas compre os livros e distribuam, porque nós temos que aproveitar essas oportunidades que nós temos hoje. A gente não pode passar por alto, né? Em meio às multidões que não pensam em Deus, encontram-se muitos que almejam luz e pureza de coração. Então, tem muita gente que precisa da mensagem, que quer receber essa mensagem. E nós temos que estar preparados para levar essa mensagem. Nós não podemos nos omitir. Nem todos podem deixar a cidade por enquanto. Isso aqui é outro item importante. Sempre que possível, é dever dos pais estabelecer lares no campo para os filhos. Vamos supor que não dá para você sair agora, não tem condições. Vou fazer o que no campo, né? Então, quem sabe tentar comprar um pedacinho de terra, né, um lugar um pouquinho mais distante, onde seja mais barato, e ali cercar a terra ali e, sei lá, leva uma barraca para dormir e ele começa a tratar da terra, vai aprendendo a mexer com a terra. Então, ela fala que é dever dos pais estabelecer lares no campo para os filhos. Nós temos que pensar nos nossos filhos, né? O nosso agora seria nos nossos netos. A gente tem orado muito para que os nossos filhos saiam das grandes capitais. Minha filha estava em Belo Horizonte, agora está em Lavras, né? E do lado do colégio de lá, da faculdade de Lavras, colégio, faculdade lá, o FAD Minas, né? O FAD Minas. Um dos meus filhos já veio até aqui morando em São José dos Campos, aqui para o lado da Urbanova. O outro, por enquanto, aproveitando aí que tem que trabalhar em casa, está lá em São Sebastião, né? Então, há um desejo grande deles saírem. Eles já perceberam a necessidade de sair dessas grandes cidades, né? Então, muita gente que está trabalhando em casa devia aproveitar a oportunidade de já sair das grandes cidades. Mas, e se puderem o campo, melhor ainda, né? Conforme o tempo avança, cada vez mais terá o nosso povo de sair das cidades. Durante anos, temos recebido a instrução de que, especialmente, as famílias que têm filhos devem fazer planos para abandonar as cidades conforme se lhes abre o caminho para fazê-lo. Olha só, eu conheço muitas famílias, esse tempo todo que a gente tem de igreja, essa mensagem já foi pregada muitas vezes, principalmente antigamente era muito pregada, e muita gente saiu e vou vender minha casa, vou comprar uma terra, um sítio, não sei o quê. Eu nem compraria um sítio, eu compraria uma chácara pequena para ver se a gente se adapta, né? Depois ia pensar no caso. Mas, tempos depois, voltaram com a mão na frente e outra atrás, porque não deu certo, tem que esperar agora vender o sítio para poder comprar uma casa, não tem dinheiro para alugar uma casa. Então, olha o que ela diz aqui. Devem fazer planos para abandonar as cidades, conforme se lhes abre o caminho para fazê-lo. Então, não é assim, vou sair, tem que esperar. Até que seja possível saírem, durante todo o tempo que ali permanecerem, devem ser muito ativos em fazer trabalho missionário. Enquanto estiver na cidade, seja ativo no trabalho missionário, por mais limitada que seja a sua esfera de influência. Distribuir folhetos, a gente tem aí na igreja, né? Deve saber melhor quantos tem lá. Eu calculo que mais de 5.000 folhetos lá embaixo para serem distribuídos, até carimbados, lá esperando ser distribuídos. Então, a gente podia, vamos lá na igreja, pegamos folhetos, vamos começar a distribuir para os vizinhos, né? Vamos avançar, tem 5.000, dá para visitar 5.000 casas. Do livro do ano passado, tem uma caixa praticamente fechada, lá tem 200, acho que são 220 ou 240 livros que tem lá na caixa. É do ano passado, agora já chegou desse ano. Eu vou distribuir os do ano passado, e se ninguém for pegar para distribuir também, eu vou lá pegar e vou distribuir mais casas. Eu vou avançando por aqui em volta de casa. Mas nós temos que procurar fazer o nosso trabalho missionário, divulgar a palavra de Deus enquanto há tempo. Não são aconselhadas mudanças precipitadas. Nós já estamos indo aqui para a reta final do nosso estudo de hoje.
Cada um de nós deve tomar tempo para considerar cuidadosamente e não ser como o homem da parábola que começou a edificar e não pôde terminar. Nenhuma mudança se deve fazer sem que tal passo e tudo que ele implica sejam cuidadosamente considerados. Tudo analisado, tudo avaliado, tudo pesado. Vê os prós e os contras. Não saiam. Ah, mas Deus vai ajudar lá. Ele vai ajudar, mas eu não posso arrumar um fardo para ele. Eu tenho que ir mais estruturado, né? Já sei o que eu vou fazer, como que vai virar, o que eu posso fazer lá, quanto eu preciso de terreno, se eu for construir uma casa, quanto eu vou gastar, o que vai ter nessa casa, o que eu vou plantar. Então a gente tem que ter tudo isso assim na mente. Não sair e achar que lá Deus vai mostrar tudo. Se ele der uma visão, e a gente tem que tomar cuidado, se é Deus mesmo que está dando a visão, ou é inimigo querendo tirar você daqui da frente de batalha e depois trazer problemas para você voltar, né? Pode haver indivíduos que agem precipitadamente e entrem em algum negócio que nada sabem. Deus não exige tal coisa. Aí eu vou para lá, eu vou plantar e eu vou vender lá. Mas você não sabe, você nunca mexeu com comércio, você nunca plantou. Deus não está exigindo tal coisa de ninguém. Então a gente tem que ponderar tudo isso, né? Agora, quando é que nós vamos fugir da cidade? Agora vai ter que sair mesmo. Aí já não tem mais escolha. Por enquanto, nós devemos sair se tivermos condições. Se não tivermos condições, continue na cidade, mas focado lá. Eu vou sair, um dia eu vou sair. Vai se preparando para isso. Agora, olha só o que diz esse texto. Não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus. Assim, o arrogar-se, nossa nação, assim o arrogar-se, nossa nação, o poder no decreto que torna. Assim, entendi agora. Eu estava tentando entender essa parte aqui que ficou. Isso aqui não tem nada a ver com a fuga lá de Jerusalém. Quer dizer, quando as nações se acharem no direito de criar o decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, vai ser uma advertência para nós. Então, quando sair o decreto dominical, agora faz a sua mala e vai embora. Então, nós temos ainda algum tempo pela frente para nós nos planejarmos. A gente fala, não, eu vou morrer aqui. Tudo bem, são escolhas. A orientação é saia, vai embora. Vai para cidades pequenas, aqueles que puderem, tiverem oportunidade. A gente vai falar, bom, perto de São Paulo, São José dos Campos é uma cidade pequena, né? Mas Caçapava, Jacareí são muito menores, né? Então, aqui pertinho da gente. Então, a gente dá para ir para uma outra cidade próxima e já começar a se preparar para sair das grandes cidades. Eu tenho acompanhado no Facebook alguns irmãos de igreja já saindo de São José, saindo de Caçapava, saindo de Jacareí e indo para chácaras. Não muito longe, mas já estão indo para chácara. Vai ser uma escola. Alguns estão criando galinha, estão plantando uma porção de frutas, já mostram as frutas que estão colhendo, as verduras fresquinhas, né? Os legumes. Você não precisa ficar sujeito às tabelas de preço. Não tem os caminhões. Subiu o combustível, subiu tudo. O tomate subiu. É isso mesmo. Pois é. Se você tem a sua plantação lá, pode subir o que quiser, o combustível. Eu vou ter o que comer lá, não estou preocupado. Então, a gente tem que ter isso em mente também. Essa é uma das vantagens. Mas sempre lembrando, nós não podemos sair atirado, assim, sem pensar. Não, vou embora e vou fazer não sei o quê. Por acaso, é porque eu... Quem está falando? Daniel? Vamos lá, se quiser falar, você dá um toque aí, Rony. Então, olha, quando acontecer o decreto dominical, será o tempo de deixar as grandes cidades. E é um passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Então, vejam bem, quando sair o decreto dominical, a gente já tem que ter para onde ir, não vou procurar naquela hora. Então, você já tem que começar a procurar sem estresse, sem estresse. Deus pode segurar um pouco o decreto dominical para a gente achar para onde nós vamos, né? Agora, quando ele sair, nós temos que sair das grandes cidades e ir para as menores, mas já se preparando para ir para lugares solitários entre as montanhas.
algo parecido com os valdenses. Quando começou a perseguição, os valdenses foram para o meio das montanhas. E até lá no meio das montanhas foram perseguidos e muitos foram mortos. A gente sabe que quando fechar a porta da graça, não há mais razão para um cristão morrer. Até o fechamento da porta da graça, assim como foi a morte dos mártires lá no passado, eles jogavam os mártires ali para as feras, né, para os leões, e aquele público todo assistindo, muitos eram influenciados pelo testemunho desses mártires e muitos se converteram. Agora, quando fecha a porta da graça, ninguém mais vai se converter. Então, já não justifica mais a morte do justo. E tem um texto de Ellen White aqui, deixa eu ver se esse aqui foi o último. Esse foi o último, né? Vou só tirar aqui, vou romper o compartilhamento. Tem um texto de Ellen White que ela diz aqui no finalzinho, eu não copiei, mas ela fala que, posto que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, lembram de, como é que foi isso aqui, da Rainha Esther, né? Lá da Rainha Esther, estão lembrados disso? Saiu o decreto dominicano, o decreto de morte para os judeus, né? E marcaram a data. Então, aqui está falando, olha, posto que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos de Deus poderão ser mortos, seus inimigos, em alguns casos, se antecipam ao decreto. Quer dizer, se você for esperar o decreto de morte, antes do decreto sair, o pessoal já está te pegando, já está te matando. Então, e antes do tempo especificado, se esforçam por tirar-lhes a vida. Mas, agora aqui, ó, fechou a porta da graça, mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados em redor de toda a alma fiel. Ninguém pode alcançar a gente. Alguns são assaltados ao fugirem das cidades e vilas, mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem tão impotentes como a palha. Outros são defendidos por anjos sob a forma de guerreiros. Vai haver perseguição? Vai haver decreto de morte? Tem o decreto dominical, depois o decreto de morte? Sim. Vamos ter que sair para as montanhas? Pensa hoje, o que você vai fazer na montanha? Quando fala em ir para as montanhas, você pensa, bom, deixa eu ver se eu acho um hotel fazenda, um chalé. Não é nada disso não, hein? Não pensa que vai esconder algum lugar desse, não. É na montanha. Você não vai nem arrumar barraca, porque não vai estar para você ficar carregando nada. Você vai ter que ir de mãos abanando. Deus vai prover o mantimento. A água e o pão, ele garantiu que não ia faltar para nós. Isso a gente pode ficar tranquilo com relação à água e o pão. Mas nós temos que, lá nós vamos ter que fazer o que Adão e Eva faziam, onde que eles moravam, qual era a casa deles, eles não tinham, né? Eles tinham um local onde eles moravam. Então o que eles faziam ali? Eles faziam caramanchões e eles dormiam ali na relva, na grama, né? Embaixo desses caramanchões estava preocupado com casa. Não tinha nem preocupação com o que comer. Tinha tudo ali à disposição, não sei quantas centenas ou até milhares de espécies de frutas, né? de outros alimentos, de castanhas para eles comerem, né? Deus vai prover para a gente. Assim como proveu para Elias, vai prover para a gente. Mas no momento certo, no local certo. A nossa parte é confiar em Deus. Nós temos que confiar em Deus. E buscar a direção dele. Nós não podemos deixar para o último momento, no último momento, agora eu vou sair. Não, agora não. Nós já sabemos. Quando sair o decreto dominical, eu já tenho que estar com algum lugar para onde eu vou. E daquele lugar eu já tenho que estar me preparando para ir para um outro, no meio das montanhas, algum lugar de difícil acesso para as outras pessoas. Aí você fica pensando, mas e aí, meus irmãos, como é que eu vou conversar aqui com meus irmãos da igreja, ou irmãos carnais, né? Não vai, só se eles estiverem junto com você. Você pode marcar um encontro para, na eternidade, nós vamos conversar e muito, né? Mas nesse período,